Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, a Uchiha Gamer, parte 5. Alerta de missão obrigatória. Objetivo: elimine a tribo bandido da mão sangrenta e recupere o item do Daimyo. Recompensa: 25.000 experiência e mais 7.500 reputação com o Daimyo do Fogo. Objetivo bônus. Recompensa: entendido, irei embora assim que estiver pronto, informei, saudando antes de pegar Naruto-kun e aceitar o pergaminho da missão de Sarutobi-sama. Voltarei assim que terminar. Sarutobi-sama acenou com a cabeça, me dispensando, permitindo-me sair e voltar para casa para me preparar para minha missão. Colocando Naruto-kun em seu cercadinho, entrei no meu quarto e tirei a camisa e a calça simples que usava quando estava de folga e comecei a vestir meu uniforme. Houve algumas mudanças conforme fui crescendo. A camiseta preta que eu usava por baixo foi substituída por uma camisa de malha blindada com uma bandagem enrolada em meu modesto peito. A saia agora estava um pouco mais curta, enquanto o short de spandex por baixo havia encurtado consideravelmente. Quanto mais eu vivia como menina, mais me adaptava a isso, mais confortável me sentia em mostrar minha pele. Deixando escapar um suspiro, peguei minha jaqueta vermelha e a vesti antes de puxar meu kodashi de onde estava fora do alcance de Naruto-kun e colocá-lo no coldre. Tudo bem, Naruto-kun, vamos visitar a tia, ok? Eu perguntei a ele enquanto o pegava. Aulé, Naruto-kun gritou feliz enquanto me deixava pegá-lo. Isso mesmo. Eu torci, sorrindo amplamente para ele enquanto me dirigia para a porta, pegando sua mala quando passei por ela. Eu não acho que jamais ficaria grato o suficiente por minha mãe cuidar de Naruto-kun sempre que houvesse uma missão que exigisse que eu fosse designado para eles. Ser um dos poucos médicos verdadeiramente capazes de combater me colocou em alta demanda. Saya Taisho, tendo sido promovido a chefe do hospital, estava muitas vezes muito ocupado. E Tsunade-sama tendo saído após a Segunda Guerra Shinobi, isso basicamente me colocou no lista restrita de médicos para missões sangrentas. Até agora, estive em 3 deles desde que ganhei a custódia de Naruto-kun, e honestamente, voltar para casa para ele foi a única coisa que me manteve sã depois deles. Nada como um massacre para te deixar louco. Não admira que Itachi tenha ficado tão fudido se esse foi o nível de missões que ele realizou. Ainda assim, eu tinha um trabalho a fazer, e Naruto-kun agora estava puxando meu cabelo dolorosamente. Naruto-kun, isso dói, eu o repreendi gentilmente, desenrolando meu longo cabelo de seus dedos gordinhos. Ele riu alegremente enquanto me soltava o cabelo que parecia fasciná-lo. Sorri para ele e beijei sua testa, arrancando dele um grito de felicidade. Aulé, Naruto-kun gritou feliz quando entrei na casa de minha infância. Naruto-kun, minha mãe o cumprimentou alegremente, tirando-o dos meus braços para abraçá-lo e se emocionar com ele. Isso é uma surpresa, eu não estava esperando você hoje, ela me disse depois de cumprimentar o pacote loiro de alegria. Você recebeu uma missão? Soltei um suspiro e balancei a cabeça em confirmação. Sim, Daimyo me solicitou, então não posso exatamente me desculpar, respondi enquanto colocava a bolsa de Naruto-kun de lado. Estarei fora por 1 ou 2 semanas, fica perto da fronteira de Taki-no-Kuni, então pelo menos não terei que me esquivar das patrulhas inimigas. Coisas pequenas, concordou a mãe com um suspiro de alívio. Naruto-kun ficará bem comigo e com seu irmão. Obrigado, eu disse agradecido, abraçando minha mãe com força antes de beijar a testa de Naruto-kun novamente. Comporte-se com a tia, ok? Estarei de volta antes que você perceba. Naruto-kun pareceu perceber que eu estava indo embora e pareceu um pouco chateado com isso, mas se acalmou enquanto eu lhe dava um pouco de atenção. Me despedindo, saí pela porta e comecei a correr em direção à minha missão. Foi um mistério para mim como esses idiotas conseguiram invadir uma das caravanas do Daimyo, considerando o número de samurais que ele designou para eles, hein? Talvez ele finalmente comece a contratar ninjas para começar a escoltá-los também. Mas a própria tribo de bandidos estava cheia de idiotas, sério, depois de silenciar um de seus sentinelas. Fiquei bastante surpreso ao descobrir que ele era o único sentinela que eles tinham, desde que houvesse apenas uma entrada na caverna onde eu os rastreei, em Taki-no-Kuni. Felizmente, encontrei uma equipe de shinobi de Takigakure na patrulha de fronteira e pude mostrar a eles meu pergaminho de missão para afirmar que estava atrás de um grupo de shinobi. 2 dos 4 homens da equipe pareciam incrédulos sobre uma criança ser uma missão tão importante, mas os outros 2 me reconheceram através da minha entrada no livro de bingo. Acontece que o Tsuchikage aumentou minha classificação para o rank A depois de me separar do pelotão de guardas Hokage de Minato-sama. Eu realmente preciso ficar de olho no livro de bingo. Balançando a cabeça, limpei os pensamentos perturbadores e me concentrei nas profundezas da caverna. Os bandidos estavam festejando, aparentemente comemorando seu ataque ao comboio do Daimyo. Soltando um pequeno suspiro, me preparei e dei um passo à frente, sem me preocupar em mascarar meus passos. Você realmente achou que Konogakure permitiria que tal ataque ficasse impune? Eu gritei, minha voz ecoando pela câmara onde os bandidos se instalaram. Quem diabos? O aparente líder gritou com raiva, um Itai até de Kirigakure cortado em sua cabeça. Então provavelmente foi assim que eles passaram pelo samurai. Mate a cadela. Ela é apenas uma criança. Todos os bandidos caíram na gargalhada enquanto olhavam para mim, admitindo que eu finalmente havia ultrapassado a faixa de 4, embora eu estivesse agora com apenas 1,5 metros de altura, não exatamente uma figura intimidante.
Então decidi fazer com que eles me temessem. Liberação de água, bala de alta pressão. Eu gritei depois de formar os selos do meu jutsu, 3 balas de água ondulando das paredes ricas em umidade da caverna e afundando nos crânios de 3 dos bandidos. Formando um novo conjunto de selos, preparei-me para a retaliação. Liberação de água, manto do dragão azul, ponto. Há uma das minhas técnicas defensivas favoritas, reduzindo pela metade o dano do chakra do fogo e ao mesmo tempo reduzindo a chance do inimigo de um acerto crítico. O primeiro bandido me alcançou logo após a capa se formar em meu corpo, cortando minha cabeça com uma espada. Eu simplesmente inclinei minha cabeça para fora do caminho e cortei meu kodashi em seu pescoço, deixando-o sangrar atrás de mim enquanto eu avançava, ignorando o sangue no meu rosto. Devo tê-los perturbado porque os que seguiam seus companheiros pararam enquanto eu sorria alegremente para eles. Por favor, podemos continuar esse massacre de maneira ordeira, pedi educadamente, afinal não custava nada ser educado. Afinal, tenho um irmão mais novo esperando que eu volte para casa. Com isso finalmente ativei fluxo de chakra, bisturi de chakra, enquanto minha mão esquerda formava um conjunto de selos. Liberação de fogo, chamas carmesim? Anunciei antes de soltar um longo jato de fogo sobre as fileiras dos bandidos, os homens sujos entrando em pânico enquanto as chamas intensas os cobriam. Liberação de água, cortador de água crescente. O chefe dos bandidos gritou para o meu lado, onde ele havia acabado de formar um conjunto de selos, fazendo com que o chão rachasse e se quebrasse, um jato de água cortando-o em minha direção. Saltando para trás, agarrei um dos bandidos e joguei-o no caminho do jutsu. A água sob alta pressão o cortou ao meio antes que o líquido se dispersasse, virando meus olhos para o meu lado, onde um dos bandidos aparentemente encontrou coragem para me atacar com uma lança. Sacudindo a ponta da minha capa de água, meu próprio corpo permanecendo seco na maior parte do tempo sob ela. Eu quebrei a ponta dela contra seu pulso para derrubá-lo do alvo antes de cortá-lo preguiçosamente com meu kodashi fortalecido, o homem engasgando ao sentir o fim. Apertando o peito com dor, minha mão esquerda começou a formar mais selos enquanto meu olhar desapaixonado percorria a multidão. Liberação de fogo. Orbe carmesim, eu anunciei, cuspindo uma bola de fogo de tamanho médio que explodiu em contrato com um bandido agora gritando. Eu nem prestei atenção nele quando comecei a correr em direção ao ninja desaparecido de Kiri. Eu dancei entre as fileiras dos inimigos. Os leves toques que fiz com meu kodashi causaram danos irreparáveis aos seus órgãos internos enquanto eu continuava meu caminho até o ninja de Kirigakuri. Isso é realmente tudo que você pode fazer? Enviar seus pequenos asseclas para mim? Eu questionei de forma provocativa. No mínimo, aqueles que matei durante a guerra lutaram de forma decente. O criminoso franziu a testa, suas sobrancelhas se uniram em confusão antes de seus olhos se arregalarem, o reconhecimento se encaixando quando ele colocou meu rosto. Bisturi sangrento, ele ficou boquiaberto enquanto começava a recuar. Eu realmente me pergunto que tipo de histórias eles contaram sobre mim para obter essa reação? O primeiro e único, anunciei, finalmente ativando meu Sharingan. Mas não parei por aí, pois ele floresceu em sua forma de 5 pétalas. Desculpe, mas vocês, meninos, não vão sair daqui vivos, eu anunciei enquanto fios azuis claros de chakra começaram a me cercar. O manto do dragão de água, espirrando em volta de mim enquanto eu liberava a técnica, era inútil agora que meu Suzano-O foi formado. Sua forma feminina encapuzada olhando para os agora absolutamente assustados bandidos enquanto desenhava seu kodashi. Mas obrigado por me dar a oportunidade de praticar minhas habilidades onde ninguém as verá, e adeus. Daquele ponto em diante, não houve nada parecido com uma batalha, foi um massacre em massa enquanto eu os destruía com o Suzano-O e meu primeiro uso real dele em combate. Enquanto lutava, pude sentir a onda inebriante de poder tomando conta de mim e que trabalhei duro para reprimir. Quando usado, o Mangekyou Sharingan poderia mexer com seus pensamentos, dando-lhe uma sensação de poder muito maior do que você realmente tinha. Foi por isso que usei neste momento. Ao usá-lo nos treinos foi fácil racionalizá-lo. Desta vez, porém, não foi. Eles não conseguiram me machucar enquanto ele estava ativo, e caíram às dezenas enquanto tentavam escapar. E apesar de tudo isso eu tive que me lembrar da minha humanidade. A imagem do sorriso do pequeno Naruto com queimando em minha mente enquanto eu seguia o pedido do Daimyo e fazia do grupo um exemplo. Ofegante, soltei meu Suzano-O, sangue escorrendo dos meus olhos enquanto ele desaparecia. A sensação de queimação da ativação era quase debilitante se eu não estivesse acostumado a isso a essa altura. Levei um tempo para recuperar o fôlego suficiente para começar a andar novamente, mas assim que consegui me movimentar adequadamente, comecei a andar pela caverna, verificando os cantos e recantos, localizando a caixa com o selo do Daimyo e armazenando-a em um pergaminho de armazenamento para transporte. A maior surpresa que encontrei, no entanto, foi a porta falsa no fundo da caverna, algo que só vi quando meu Mangekyou foi inexplicavelmente ativado sem que eu o acionasse. Segui o caminho atrás da porta falsa até outra caverna aberta, iluminada pelo brilho de uma espécie de pedra que emitia uma luz esverdeada. No centro havia um santuário simples com um Naginata em repouso. A primeira coisa que percebi foi que era velho, a madeira do santuário havia começado a apodrecer, mas o próprio Naginata estava completamente intocado. Ativando meu Sharingan quase me cegou com o chakra incrivelmente denso que a arma irradiava. Descendente, uma voz poderosa ecoou pela sala, meus olhos se arregalaram enquanto eu procurava quem falava. Se você deseja exercer o poder deste tesouro sagrado, você deve provar que é digno de tal poder. Missão lateral obrigatória. Objetivo: derrote o espectro dos 6 caminhos.
Recompensa. Espere, espectro do quê? Assim que o alerta de missão desapareceu da minha vista, um homem apareceu, sua pele era de cor acinzentada, vestindo uma túnica estilo monge, um par de olhos lilazes sem pupilas eram compensados por um terceiro olho em sua testa que parecia um Sharingan com vários anéis cercando a íris. Em sua mão havia um bastão tão preto que parecia beber na escuridão ao seu redor. Espectro dos 6 caminhos e nível 60. Pontos de vida, 10.000. Pontos de chakra, 10.000. Ó. Soltando um suspiro, me preparei e ativei meu Mangekyou Sharingan, tipo, estou prestes a não fazer meus melhores esforços para sobreviver a isso. Isso parecia ser tudo que o espectro precisava para me atacar enquanto eu rapidamente formava uma série de selos em resposta. Liberação de fogo, aniquilação da grande chama. Eu anunciei antes de soltar uma rajada explosiva de fogo contra o espectro que avançava e colidiu com as chamas, varrendo seu cajado para dispersar as chamas e impedi-las de prejudicá-lo. Ativando o Jutsu, Coelho Inaba, eu me lancei para frente, Suki nos agi em minha mão com fluxo de chakra, bisturi de chakra rativo. Eu agi como se estivesse prestes a atacar, o espectro trazendo seu cajado para me contra-atacar, apenas para me encontrar passando por cima, meus 2 olhos sangrando. Liberação de fogo, aniquilação da grande chama. Gritou um eco, minha voz soando como se tivesse sido apostada várias vezes. Meu Kamionanaio foi ativado e eu distorci o tempo e o espaço para liberar o jutsu que acabei de executar, inicialmente na mesma trilha em que ele havia sido originalmente liberado. Isso mudou quando o Ama no Kishashi foi ativado, alterando as trajetórias de 6 da aniquilação da grande chama para cercá-lo completamente, liberando as chamas sobre o espectro de todas as direções. Para oponentes normais, eu diria que isso é suficiente, mesmo contra Kaji, eu pensaria que seria um exagero. 7 ninjutsus de fogo de classificação B alta liberados ao mesmo tempo em todas as direções? Só a queima de todo o oxigênio seria suficiente para matar um homem. Mas pelo que estou enfrentando, eu precisava de mais. Voei através dos selos de mão enquanto o fogo se conectava contra o espectro que estava anulando uma das correntes de fogo. Liberação do vento. Grande avanço. Eu gritei enquanto liberava o jutsu de natureza do vento de classificação C diretamente em 6 jutsus de fogo ativos de classificação B. Agora, se eu estivesse longe o suficiente, meu piromante interior teria ficado muito feliz ao ver a explosão resultante de chamas brancas e quentes. Considerando que eu estava logo acima disso quando os liberei? Sim, estou contando isso como uma das decisões mais estúpidas da minha vida. Cerrei os dentes enquanto meus olhos ardiam, o chakra azul claro do meu, Suzano O, me cercando e protegendo enquanto eu voava pelo ar. Virando algumas vezes, caí no topo de uma das rochas brilhantes com uma expressão nervosa. Tudo bem. Não pense que isso deveria acontecer, pensei enquanto permitia que a caixa torácica da minha, Suzano O, desaparecesse. Meus olhos se moveram para o centro da conflagração que eu havia criado e avistei o espectro parado ali, seu manto sem manga e com algumas queimaduras no braço, mas aparentemente ileso. Agora isso, são 7 níveis de besteira. Espectro dos 6 caminhos e nível 60. Pontos de vida, 8.657. Pontos de chakra, 8.965. Mas ei, eu causei alguns danos, certo? Bancho Tenin anunciou o espectro, estendendo a mão para mim. Ah, certo. Rinnegan, porra. Tentei resistir à técnica de atração, canalizando meu chakra para a rocha, apenas para descobri-lo deslizando para fora dela. Ah, merda! Eu gritei enquanto corria em direção ao espectro. Meus olhos começaram a arder novamente. Suzano O? Eu gritei desesperadamente, a construção chakra se formando em torno de mim rapidamente em sua forma totalmente camuflada enquanto ele balançava seu cajado para mim. Retaliando, balancei o Kodashi de Suzano O em resposta, encontrando o cajado preto com um som retumbante, ressonante que eu não poderia descrever de jeito nenhum. O espectro estendeu a mão para colocar a mão no construto, fazendo meus olhos se arregalarem. O caminho preta permitia ao usuário absorver todas as formas de chakra. Cortando a técnica, ataquei-o com meu Kodashi. Decapitação de 8 golpes. A técnica que copiei de Orochimaru anos atrás entrou em ação quando eu golpeei 8 vezes em rápida sucessão, cada golpe direcionado à cabeça do espectro. Apenas 2 dos golpes acertaram, marcando golpes em ambos os lados do pescoço, mas causando muito pouco dano para o meu gosto, e sendo um espectro. Isso significava que meu método testado e comprovado de sangrá-lo até a morte não funcionaria tão bem. Nisso, enquanto meu golpe levava meu braço para o lado, permiti que meu impulso me levasse enquanto levantava minha perna para golpear seu queixo, apenas para ele girar seu cajado, tirando minha outra perna debaixo de mim. Coloquei a mão no chão, canalizando o chakra para a palma em uma versão do exercício de controle de chakra, andar na parede, para me enraizar no lugar. Eu me puxei para trás, puxando minhas pernas para fora do alcance de sua palma vazia antes que ele pudesse absorver meu chakra diretamente de mim. Shiha Tensei, o espectro anunciou, me atingindo com a técnica de repulsão. Ah, ele deve ter usado isso quando lancei meu ninjutsu de vento para negar a maior parte do dano. A parte clínica da minha mente notou enquanto eu saltava pelo chão antes de me recuperar e parar bem a tempo de vê-lo, atacando-me novamente. Liberação de fogo, grande bola de fogo. Anunciei, liberando o jutsu que não precisava mais de selos antes que meu olho direito começasse a sangrar novamente. Liberação de fogo, grande bola de fogo, 7 meias gritaram enquanto todos eram lançados ao mesmo tempo, empilhando-se uns sobre os outros para criar uma bola de fogo enorme logo atrás da minha bola original. Não parei por aí enquanto formava mais selos.
Liberação da terra, arma de pedra? Anunciei antes de inspirar e comecei a cuspir pequenas pedras que cresceram em pedras do tamanho de um punho em uma série rápida. As pedras, viajando mais rápido do que minhas bolas de fogo, passaram pela maior delas, infelizmente dispersando minhas chamas. Mas meu objetivo foi alcançado, pois a cerca de uma dúzia de pedras que eu cuspi estavam agora em chamas enquanto avançavam em direção ao espectro que estava se preparando para absorver as chamas do chakra. Embora ele tenha conseguido se esquivar da maioria deles, 4 deles conseguiram acertá-lo, um no peito, 2 nos ombros e o último na parte superior da coxa direita. Ao vê-lo tropeçar, ignorei a sensação de dor em meus olhos e segui em frente. Liberação de água. Fluxo de chakra, anunciei enquanto a umidade da área começava a circular ao redor do meu Kodashi antes de fluir para ele. Eu estava a apenas 3 metros de distância dele quando golpeei ele com meu Kodashi, a água na lâmina saltando como um chicote para atacá-lo enquanto ele se recuperava, apenas para ele bloquear o chicote com seu cajado. Não permitindo que ele se recuperasse, continuei atacando-o com o chicote de água preso à minha lâmina, deixando longos sulcos no chão enquanto meus ataques eram desviados. Minha mão livre começou a formar mais selos, minha testa suando de concentração enquanto eu dividia meu foco. Liberação de água. Balas de alta pressão? Gritei formando 3 balas de água que dispararam contra o espectro. Meu olho esquerdo latejava quando ele estava prestes a desviá-los com seu cajado apenas para que eles desaparecessem, reaparecendo em suas costas exatamente na mesma velocidade com que desapareceram quando bateram em suas costas, jogando-o para frente. Não causou muitos danos, mas foi o suficiente para a longa série de selos necessários para minha próxima técnica. Liberação de água. Bala do dragão de água? Eu gritei enquanto a umidade acumulada nas paredes e a água das minhas técnicas de água anteriores se reuniam em um enorme dragão chinês feito de água que se lançou contra o espectro. Ele estendeu a mão e assim que a água tocou sua mão o dragão desabou. O caminho preta sugou toda a água do construto, deixando-a cair no chão, criando poças de lama ao seu redor. Kami droga, eu gemi, ofegante pelo esforço, meus olhos indo para o meu interface de usuário. Pontos de chakra, 2587. Droga, isso foi muito do meu chakra esgotado. Espectro dos 6 caminhos e nível 60. Pontos de vida, 7136. Pontos de chakra, 8085. Droga, preciso encontrar uma maneira de acabar com esse cara antes que meu chakra fique sem. Engoli em seco e me levantei enquanto ele me olhava impassível. Eu me movi primeiro, usando minha técnica a coelho em naba, para me lançar nele em minha velocidade máxima, diminuindo a distância no espaço de um segundo. Um segundo que foi tudo que ele precisou para atacar com seu cajado, diretamente no chão. Eu bati meu pé no chão, me lançando no ar enquanto virava, com os calcanhares acima da cabeça. O espectro seguindo meu movimento com todos os 3 olhos antes de puxar seu cajado acima dele para me atacar enquanto eu estava no ar. Eu empurrei minha lâmina, encontrando a ponta de seu cajado com a ponta do meu Kodashi, e surpreendendo a nós dois ao nos equilibrarmos ali. Foi apenas por alguns segundos que nos encaramos com os olhos arregalados e em choque, mas foi tempo suficiente para eu ativar meus olhos novamente. Liberação da terra, arma de pedra? 7. Eles gritaram ao mesmo tempo enquanto várias dezenas de pedras do tamanho de punhos atacavam-no de todas as direções. Shiha Tensei. O espectro anunciou em voz alta, a força de repulsão me jogando para o teto, mas eu mantive com a visão enquanto meu olho esquerdo se juntava ao direito sangrando. Ama no Kishashi, anunciei, cerrando os dentes enquanto meus olhos ardiam. Todas as pedras que ele acabará de desviar reapareceram bem ao lado dele, dispostas de uma forma que não lhe dava saída quando começou a ser bombardeado pelas pedras. O chakra azul claro começou a envolver meu braço direito, envolvendo-o em meu Kodashi. Suzano O, bisturi de fluxo de chakra? Eu gritei quando a caixa torácica do meu Suzano O me cercou, um braço singular formado ao lado do braço com o qual eu segurava um Kodashi. A arma fantasmagórica que o Suzano O empunhava estava acesa com mais chakra do que o normal. Corte reto. Eu balancei meu braço para baixo o mais rápido que pude, o Suzano O, parcial seguindo cada movimento meu enquanto a enorme lâmina de chakra caía sobre o espectro desequilibrado que conseguiu estender o braço para absorver a técnica. Embora cada um dos meus olhos tivesse um período de espera, Kamionanayo era mais longo que a Ama no Kishashi, mas entre as muitas coisas que Kama no Kishashi poderia repetir, estava Kamionanayo. Doeu muito replicar 2 jutsus de uma vez, mas cerrei os dentes e suportei a dor enquanto replicava Suzano O, bisturi de fluxo de chakra, corte reto, 7 vezes simultaneamente com Kamionanayo. O resultado você pode perguntar? Bem, além de esvaziar completamente meu tanque, isso fez com que vários braços fantasmagóricos, Suzano O, atacassem o espectro ocupado, cujos olhos se arregalaram com a visão, segundos antes de desaparecer sob o golpe de lâmina sobre ele. Tossi quando caí no chão, gemendo de dor enquanto lutava para permanecer consciente, grunhindo enquanto tentava me levantar. Descendente, a voz poderosa explodiu enquanto a poeira baixava, mostrando o espectro parado ali, gravemente ferido, com cortes por todo o corpo, mas ainda de pé. Você provou ser digno, o tesouro sagrado é seu. O espectro se aproximou, eu notei tardiamente o Naginata em suas mãos. Exerça seu poder com honra e nunca vacile em seu caminho, anunciou a voz quando o Naginata me foi apresentado. Rangendo os dentes, estendi a mão trêmula e agarrei a arma, ofegando quando algo começou a me preencher, o Naginata acendendo com o mesmo chakra azul claro do meu Suzano O. A arma ficou indistinta conforme seu nome foi preenchido. Minha cabeça. Amenou no oco. Então, o mundo ficou preto. Estatísticas de Yuriko. Nome, Yuriko. Nível, 54. Experiência, 3.01527.000. Idade, 11. Sexo, feminino. Título, Jonin, mais 50% para todos os ganhos de reputação. Estatísticas, pontos de vida 2.600.
Pontos de chakra 8.600. Força 58,62. Inteligência 108. Destreza 120,140. Vitalidade 58. Sabedoria 100. Sorte 40. Rio 4.672.153. Novo benefício. Intelectual. Dado ao atingir 100 em estatísticas de inteligência menos 50% de custo de chakra para todas as técnicas baseadas em chakra. O sábio. Dado ao atingir 100 no sabedoria mais 50% de regeneração de pontos de chakra em combate. Novas habilidades. Liberação de fogo. Chamas carmesim, nível 58 a 92,76%. O usuário libera um lança-chamas de chamas vermelhas carmesim de sua boca. Alta chance de infligir queimadura. Liberação de fogo. Orbe carmesim, nível 43 a 0,97%. O usuário dispara um orbe de fogo carmesim do tamanho de um punho que explode com o impacto. As chamas têm uma grande chance de causar críticos e infligir queimadura. Liberação de água. Manto do dragão azul, versão atualizada do manto de água, nível 63 a 60,97%. O usuário está envolto em uma capa feita de água altamente condensada que protege o usuário de danos. Reduz o dano do ninjutsu de fogo em 50%, diminuindo a chance de receber acertos críticos enquanto ativo. Liberação de água. Bala de alta pressão, nível 40 a 75,92%, uma versão mais poderosa do estilo água. Jutsu de bala líquida. A quantidade de água em cada bala é igual a uma torre de água e é disparada tão rápido quanto uma bala real dispara 3 balas de uma vez. Liberação de água. Fluxo de chakra, nível 43 a 0,97%. Libera chakra de água ao longo da lâmina que então se estende para atacar como um chicote. Liberação de vento. Grande avanço, nível 36 a 6,32%. Cria uma poderosa rajada de vento para repelir os inimigos ou enviar objetos pelos ares. Liberação de fogo. Aniquilação da grande chama, nível 59 a 21,88%. O usuário libera uma enorme faixa de chamas na frente deles. Garante o status queimando. Liberação de terra. Arma de pedra nível 24 a 10,07%. O usuário atira até 12 pedras da boca que aumentam de tamanho. O tamanho varia de acordo com o nível. Suzano O. Bisturi de fluxo de chakra. Corte reto, usando o Suzano O como meio para o fluxo de chakra. Bisturi de chakra. O usuário balança um único golpe verticalmente. Com a criação vem a destruição, e com a destruição vem a criação. A voz era indescritível, como se fossem 1000 pessoas diferentes falando ao mesmo tempo, sendo o tempo todo uma única voz. Com este tesouro, a terra ressuscitou e ganhou forma, e com este tesouro, tudo pode voltar ao pó. Sinceramente, que porra é essa? Eu não tinha ideia de onde estava. Parecia quando reencarnei pela primeira vez. Ah, meu Deus, eu morri. Para entender como criar, é preciso entender como destruir. A voz continuou falando, sem se importar com meu colapso mental. Vocês humanos, são a espécie mais próxima de entender essa verdade há muito tempo. Eu me pergunto, vocês serão capazes de realmente dominar o Ameno no Oco, ou serão como tantos outros mortais e desmoronarão sob o peso de seu poder? Marcou você, mas ele é sempre inconstante com seus dons. Se você conseguir dominar o Ameno no Oco, eu mesmo estaria interessado em adquiri-lo. Mantenha uma vontade forte e mortal, pois o que você impõe é um tesouro sagrado, e é igualmente. Provavelmente irá dominá-lo enquanto você o domina. Bem, isso não foi nada ameaçador. A voz riu divertida antes de parecer me dispensar. Um suspiro irregular escapou da minha garganta enquanto eu me sentava ereta do meu, seja lá o que fosse. Você dormiu 5 horas no chão frio e duro. Pontos de vida e pontos de chakra restaurado em 10%. Bem, isso é melhor do que nada, eu acho. Pesquei várias vezes, tentando focar no mundo além da caixa, apenas para que tudo fosse recebido por um borrão. Ah, parece que usei demais meu Mangekyou Sharingan com aquela última façanha. Combinar 3 habilidades parece legal no papel e na aplicação. Os efeitos posteriores nem tanto. Agora, o que aconteceu com o alerta de missão? Ah, aí está. Missão secundária concluída. Prove seu valor ao espectro dos 6 caminhos. Recompensa. Capaz de usar o tesouro sagrado Ameno no Oco quando Suzano O estiver ativo. Então, ganhei uma arma especial como a do Itachi com o Totsuka no Tsurugi e o Yata no Kagami? Bem, não posso reclamar disso. Habilidades, gritei, esperando que a arma aparecesse nele. Ameno no Oco, lança de joia celestial, ativo, nível N, permite controlar livremente a terra e moldá-la de acordo com seus desejos, até mesmo alterando a própria composição elementar. Custo elevado de chakra. Realmente estava lá, e mãe de Deus, no papel parecia simples, transformador. Porém, na aplicação, era algo completamente diferente, ser capaz de alterar a própria composição elementar? Querido Deus, isso me tornaria um recurso incrível apenas para a produção, bastando tocar o solo e explodir enormes blocos de aço, para armas ou outros. Inferno, eu poderia destruir toda a maldita economia produzindo enormes quantidades de ouro e outros metais raros. Em combate, eu seria um pesadelo, a própria terra em que estávamos se transformava em um enorme poço pontiagudo, ou simplesmente se abria em um vazio negro que era então fechado com eles dentro. Mãe de todos os camis, isso não iria me ajudar a suprimir o complexo de Deus que meu Mangekyou estava tentando me dar. Balançando a cabeça, fechei a caixa e fiquei de pé, olhando ao redor da caverna. Bem, esse lugar ficou uma merda, o chão estava em ruínas, algumas pedras ainda estavam queimando, meu querido Kami. Meu Mangekyou Sharingan era devastador quando usado corretamente. Mesmo assim, eu tinha uma missão a cumprir e não quero incomodar o Daimyo demorando mais do que o necessário.
Felizmente, quando cheguei à capital de Raino Kone, eu estava curado e minhas roupas foram reparadas dos danos causados pelo espectro, garantindo que ela estivesse apresentável ao Daimyo do Fogo. Obrigado por recuperar esta caixa, o Daimyo anunciou enquanto eu me ajoelhava diante dele, entregando a caixa a um de seus guardas. Eu confio que o exemplo foi dado? Claro, Daimyo-sama, assegurei, mantendo minha voz neutra. Seus corpos enviarão uma mensagem a qualquer um que pense em atacá-lo sobre o que vai acontecer. O homem cantarolou em aceitação, acenando com o leque. Tão jovem, mas tão habilidoso, disse ele de maneira aprovadora. Você estaria interessado em se juntar aos meus guardiões ninja? Estou lisonjeado, Daimyo-sama, mas tenho responsabilidades em casa que exigem minha atenção quase constante neste momento, recusei educadamente. Agradeço a oferta mesmo assim. Milímetro, muito bem, você pode sair por favor, passe minha mensagem para Hiruzen para mim, sim? Ele perguntou enquanto um dos guardas avançava com um pergaminho e uma carta. Claro, Daimyo-sama, assegurei enquanto me levantava, curvando-me antes de aceitar os itens. Com sua licença, retornarei para Konoha agora, Daimyo-sama. Ele acenou com seu leque para mim, me dispensando, permitindo que eu saísse de sua presença. Esperei até sair do palácio, readquirindo minhas armas visíveis ao sair, antes de soltar um grande suspiro e relaxar. Nobres estúpidos e enfadonhos, murmurei para mim mesmo enquanto começava a caminhar pela capital, ansioso para voltar para casa. Infelizmente, por lei era ilegal correr ninja pela capital, a menos que fosse uma emergência. Então, eu estava andando até passar dos limites da cidade, ainda havia algumas boas barracas de comerciantes ao longo do caminho, o que me permitiu comprar alguns souvenirs para o pequeno Naruto e minha mãe na saída. E quase quebrei o braço de um batedor de carteira que obviamente não viu Konogakure Tai até na minha testa. Logo eu estava fora da cidade, o que me permitiu acelerar o ritmo e reduzir a caminhada de 5 dias para uma viagem de 5 horas. Às vezes, ser um ninja era incrível. Ainda assim, eu estava bocejando quando entrei nos portões de Konoha, confirmando minha identidade com o Chunin de guarda antes de seguir para a torre do Hokage para relatar. Sinalizando para um dos guardas da Ambu sobre ter uma mensagem do Daimyo, reprimi meu bocejo e esfreguei meus olhos turvos enquanto esperava Sarutobi-sama chegar. Se ele estava cansado, ele definitivamente escondeu melhor do que eu quando entrou, aceitando a mensagem e o pergaminho que eu carregava para o Daimyo. Como foi a missão? Ele me perguntou com uma sobrancelha levantada enquanto eu escondia um bocejo atrás da minha mão. Simples, fui lá conhecer alguns bandidos, posso ter me empolgado um pouco praticando o meu, Suzano ó neles, dei de ombros. Não é que eu não confiasse em Sarutobi-sama com meus novos poderes, mas tenho quase certeza de que Danzo tinha algum tipo de maneira de obter informações nesta sala, e eu não queria apontar o falcão de guerra para minha nova arma de forma alguma, a menos que eu estivesse usando A para empurrar uma ponta de terra enfiada em sua bunda aleijada. Entendo, disse ele depois de um momento de silêncio. Muito bem então, por favor, tenha mais cuidado no futuro, o guardião de Naruto-kun não pode ficar cego, podemos? Claro que não, Sarutobi-sama, eu respondi, sorrindo cansadamente para ele em resposta. Se você não se importa, eu adoraria ir dormir um pouco. Vá em frente, Yuriko-chan, ele riu me dispensando. Bem-vindo ao lar. Missão obrigatória completada. Objetivo. Elimine a tribo bandido da mão sangrenta e recupere o item do Daimyo. Recompensa. 25.000 experiência e mais 7.500 reputação com o Daimyo do Fogo. Objetivo bônus. Tornou-se exemplo de líder da tribo. Completo. Encontrou o santuário ao sábio dos 6 caminhos. Completo. Recompensa. Mais 1 milhão Ryu. Acesso à missão para obter o tesouro sagrado Ameno no Oco. Você ganhou um nível. Eu mal pisquei ao ver a caixa de conclusão antes de fechá-la e seguir para a casa da minha mãe. A essa altura, Naruto-kun estava definitivamente dormindo. Eu estava cansado demais para acordá-lo no meio da noite e simplesmente tentar colocá-lo de volta no sono. Então vou dormir na casa da minha mãe durante a noite. Cumprimentando minha mãe e meu irmão, entrei e dei a eles uma versão bem abreviada da missão. Encontrei alguns bandidos, matei alguns bandidos, antes de ir para a cama e bater de frente com ele, parando apenas para tirar meu kodashi da perna e colocando-o no chão, em cima da minha velha comoda. Você dormiu 9 horas na sua cama. Pontos de vida e pontos de chakra recuperou 100%. Saindo da cama, soltei um bocejo enquanto me espreguiçava antes de sair do meu quarto, o som estridente da risada de Naruto-kun me dizendo que ele estava na cozinha. Naruto-kun. Cumprimentei ao entrar na cozinha, avistando a criança em seu cercadinho com meu irmão enquanto brincavam com alguns blocos. Mamãe, Naruto-kun gritou feliz enquanto me procurava para pegá-lo. Pisquei, parando por um segundo antes de pegá-lo, olhando para meu irmão com desconfiança enquanto ele sorria para mim antes de encolher os ombros. O que você é basicamente? Ele rebateu meu argumento não dito enquanto Naruto-kun me abraçava o melhor que uma criança de 1 ano podia. Revirei os olhos para ele antes de cumprimentar minha mãe com um abraço. Como foi a missão? Ela me perguntou enquanto eu me movia Naruto-kun em um braço, preparando uma xícara de café para mim. Cansativo, admiti. Não foi difícil, eles caíram facilmente, apenas decidiram voltar direto para casa em vez de passar a noite na capital. Peguei o recipiente com açúcar e comecei a despejá-lo no meu café, mas o fluxo de grãos brancos errou e se espalhou pelo balcão. Reprimi uma maldição enquanto rapidamente colocava o recipiente na mesa. Docinho, minha mãe disse com uma voz que me fez congelar. Quanto você usou seu mangekyou na missão? Suspirei enquanto caí um pouco, sem nem perceber como Naruto-kun conseguiu colocar meu cabelo em sua boca. Ele estava naquele estágio em que tudo era comestível. Aparentemente, até que ele começou a mastigar. Libertando rapidamente meu pobre cabelo indefeso de suas mãos, virei-me para minha mãe. Contra os bandidos. Não muito, apenas fazendo alguns testes com Suzano O, que precisava de alguns alvos vivos, admiti, sem encontrar o olhar dela.
Quando eu estava verificando se havia sobreviventes ou algo útil, acabei encontrando algum tipo de porta escondida que de alguma forma acionou meu Mangekyou Sharingan. Entrei e segui um caminho que levava a um santuário para o sábio dos 6 caminhos. Eu fiz uma pausa enquanto os dois olhavam para mim, estupefatos. Sim, basicamente, então meus estúpidos poderes de jogo entraram em ação e eu tive que lutar contra um espectro dos 6 caminhos. O que me levou a usar toda a extensão do Mangekyou desde o início. Meu irmão tossiu com aquela notícia, seus olhos se arregalando ainda mais em choque enquanto ele olhava para mim. O que, considerando que ele estava com seu Sharingan ativo, foi muito divertido de ver. Um espectro dos 6 caminhos. Ele conseguiu engasgar. Sim, posso ter encontrado a Meno no Oco, e agora posso usá-lo com minha Suzano O. Terminei com um sorriso tímido. Baki. Nossa, espero que mamãe não tenha se machucado ao desmaiar no chão de madeira. Enquanto esperávamos que nossa mãe e tia adotiva de Naruto-kun se recuperasse de seu desmaio, meu irmão me interrogou sobre a luta com o espectro, quase arrancando os cabelos sobre o fato de eu ter decidido replicar meu Suzano O 7 vezes e altera sua trajetória 7 vezes. Enquanto ele estava reclamando sobre isso, comecei a tentar pensar em um nome para isso enquanto alocava os pontos de estatísticas do meu nível acima na noite passada, gastando 4 pontos para aumentar minha força e vitalidade para 60 enquanto gastava meu último ponto em meu sorte. Bem, meu irmão quase gritou, trazendo minha atenção de volta para seu discurso frenético e levantei minha sobrancelha para ele. Bem, o quê? Parei de prestar atenção quando você começou a reclamar. Admiti com total honestidade, fazendo soltar algo que soou como um grito estrangulado e um soluço. O fato de que se você ficar cego antes de eu transferir meus olhos para os seus, então é isso, não há como voltar atrás. Ele me disse com uma voz bastante estridente. Sakakini-san, se eu não fizesse isso não estaria sentado aqui para você reclamar, retruquei com um olhar que dizia que ele estava sendo estúpido. Como é que? Suzano O. Kamionanayo, corte reto em todas as direções, soa como o nome da técnica? Você quer dar um nome? Ele ficou boquiaberto para mim. Você está planejando usá-lo novamente, não é? Revirei os olhos para ele novamente. Bem, se for preciso, eu farei, eu disse a ele. Afinal, não posso deixar de usá-lo se precisar. Sakakini gemeu quando caiu na cadeira à minha frente enquanto eu começava a alimentar o poço sem fundo chamado Naruto-kun. Apenas, espere até você ver meus olhos, por favor, ele quase me implorou. Tudo bem, suspirei dramaticamente, sorrindo para ele. Esse sorriso não acalma meus medos, ele me disse completamente inexpressivo, me fazendo rir. Sabe, Fugaku-sama, entendo que eles deveriam ser gênios e tudo mais, mas não acho que me ter como seu parceiro de treino seja exatamente justo, comentei com o líder do clã, que apenas riu em resposta perto de mim. Naruto-kun, agora com 2 anos de idade, estava brincando com Sasuke-kun. Na minha frente estavam a dupla de Shizui e Itachi Uchiha. Talvez, mas eles poderiam usar a experiência de lutar contra oponentes mais experientes, especialmente agora que são genin, ele rebateu, olhando para os dois que estavam se preparando, Itachi tão inexpressivo como sempre, o Shizui mais velho exibindo um pequeno sorriso, ansioso para lutar contra mim. Eu gemi enquanto esfregava meu pescoço. Tudo bem então, eu acho, suspirei enquanto olhava para Shinsui e puxava meu Kodashi, girando-o algumas vezes antes de me estabelecer em minha postura e ativar meu Sharingan. Vou deixar você dar o primeiro passo, Shizui-kun. Seu rosto se transformou em uma máscara calma quando ele tirou seu tanto por cima do ombro e desapareceu da existência. Então esse foi o cintilação corporal que ele usou para fazer seu nome. Um estalo soou quando eu fiz um salto vertical assistido pelo coelho Inaba. Shizui ficou boquiaberto enquanto seu golpe passava pelo ar vazio. Eu ataquei quando ele desceu apenas para desaparecer. Tão rápido que você deixa uma imagem residual, hein? Eu vocalizei enquanto saltava para o lado, esquivando-me de outro golpe nas minhas costas antes de bater meu pé no chão e me lançar contra ele. Agarrei o chão com uma mão infundida de chakra. Me virei para bater meu pé nele enquanto ele tentava. Deslize ao meu redor, deixando outra imagem para trás para me confundir. Terminei meu salto e agarrei seu braço antes que ele pudesse escapar novamente e o puxei para uma cabeçada na ponta do nariz. Um estalo sendo ouvido quando meu Itai até bateu nele. Essas coisas eram tão úteis para dar cabeçadas nas pessoas, antes chutando-o para longe e sem ele saber, deixando um dos meus selos nele. Ele avançou novamente, sua forma ficando embaçada quando imagens posteriores começaram a aparecer. Eu os ignorei enquanto me concentrava na marca de Shizui, seguindo-a com facilidade enquanto bloqueava seu tanto com meu Kodashi, seus olhos se arregalando de surpresa, pois eu não parecia me deixar enganar por suas pós-imagens. Sorrindo, eu quebrei o impasse e fui para a ofensiva, atacando-o rapidamente, forçando-o a bloqueá-los com seu tanto enquanto ele era rechaçado. Enquanto seus olhos se contraíam na direção da minha lâmina, plantei meu pé em seu estômago, fazendo-o tossir com um impacto repentino antes de enfiar meu cotovelo direito em seu peito e seguir com um golpe de palma direto no plexo solar. Não lhe dando tempo para se recuperar, girei em torno dele enquanto agarrei seu ombro e o levantei e o joguei em uma árvore próxima. Eu tive que dar crédito a ele, ele conseguiu se recuperar no ar e pousou os pés primeiro na árvore e ficou lá, me olhando com cautela. Não me movi para persegui-lo quando voltei à minha posição preferida, contente em deixá-lo fazer o próximo movimento. Ele se moveu para frente novamente, não diretamente para mim desta vez, em vez disso ele estava se movendo rapidamente ao meu redor, deixando imagens residuais para trás em uma confusão confusa de borrões pretos. Mantendo um registro mental de seu marcador, considerei minhas opções antes de sorrir, afinal, essa era a oportunidade perfeita para testar minha própria técnica. Eu formei um selo de tigre com uma mão enquanto iniciava
usava não apenas o Jutsu, Coelho Inaba, mas também o Jutsu de cintilação corporal? E então, na frente de 3 pares de Sharingan totalmente amadurecidos, eu desapareci. Ao contrário do uso reconhecidamente magistral do cintilação corporal por Shizui, eu não deixei nenhuma imagem residual, foi apenas um segundo que eu estava lá. No segundo seguinte eu saí de lá e agora diretamente atrás do meu alvo. O Inaba cintilação e meus poderes o nomearam depois que experimentei, tentando ver se eles combinariam corretamente. Uma técnica de movimento ultra rápido que me permitiu literalmente desaparecer da linha de visão do meu inimigo. Shizui engasgou quando meu pé colidiu com ele quando comecei a sair da minha técnica de movimento, fazendo deslizar pelo chão, atordoado pelo impacto. Eu estremeci enquanto esfregava minhas coxas. Havia um custo para a técnica, porém em seu nível atual, quanto mais eu a usava, maior a chance que eu tinha de rasgar meus próprios músculos além da velocidade. Shizui, você pode continuar? Fugaku-sama questionou o garoto abatido que gemeu de dor. Acho que ele terminou por enquanto, disse ele depois de um segundo. Embora ele seja muito rápido, eu treinei bastante com Minato-sama, comentei com uma risada. Infelizmente o teletransporte supera o movimento em alta velocidade. Teletransportar supera muitas coisas. Fugaku bufou antes de me olhar avaliativamente. Qual foi o último movimento que você usou? Eu chamo isso de Inaba cintilação, eu disse a ele com uma piscadela. Eu peguei a técnica cintilação corporal e apliquei na minha própria técnica a Coelho Inaba e ponto. Fugaku acenou com a cabeça em compreensão enquanto Itachi verificava seu amigo preocupado antes que o mais velho pudesse acená-lo. Nei-chan. O pequeno Naruto-kun gritou feliz, batendo palmas pela minha vitória. Nei-chan vence. Eu ri enquanto me agachava ao lado dele e de Sasuke-kun. Isso mesmo, eu fiz. Confirmei com um largo sorriso. Agora, você está pronto para se encontrar com o Kage Jizan? Gigi. Naruto-kun gritou feliz, permitindo que eu o pegasse depois de bagunçar o cabelo de Sasuke-kun. Ele era tão adorável quando fez beicinho depois que eu fiz isso. Shizui-kun, gritei para o garoto em recuperação. Eu sugiro que você diversifique um pouco mais, embora a velocidade seja uma coisa poderosa para pegar seus inimigos desprevenidos. Sugiro que você a complemente com algum ninjutsu, especialmente o vento se você conseguir. Certo. Obrigado pelo conselho, Yuriko-senpai, ele disse, sorrindo para mim, recebendo um sorriso meu em resposta. Um garoto tão legal. Urg, outra missão estúpida que me solicitou especificamente, e no 4º aniversário do Naruto-kun também. Eu balancei minha cabeça enquanto continuava a correr por entre as árvores em direção ao meu destino missionário. Ele ficou muito desapontado quando contei a ele. Infelizmente esta era mais uma missão do próprio Daimyo. Parecia estar acontecendo pelo menos 3 vezes por ano agora, onde ele me enviava em uma missão ou outra. Felizmente eu não tive que reportar a ele pessoalmente desta vez, da última vez que fui, seu filho de 30 anos ficou olhando para meu peito, Urg, falando sobre uma trepadeira. Quero dizer, claro, eles são um pouco grandes para minha idade de 14 anos, mas ainda assim tenho 14 anos. Um assobio agudo me tirou dos meus pensamentos enquanto eu me esquivava de uma kunai jogada em minha cabeça. Deixando escapar um suspiro, balancei a cabeça e tracei o caminho da kunai para encontrar um homem careca e corpulento com um itai até de Wagakure cortado. Espere, deixe-me adivinhar, eu matei seu irmão, irmã, mãe, pai. Insira relacionamento aqui, agora devo me preparar para morrer? Eu questionei em um tom entediado. Onoki na verdade nunca enviou nenhum shinobi para mim como ele ameaçou, mas isso não significava que um bom número deles não se esforçasse para tentar se vingar. Isso parece certo? Na verdade não, só estou aqui pela sua recompensa, informou o ninja caçador de recompensas com um sorriso. Pisquei em resposta, olhando para ele. Ah, você se importa de me jogar seu livro? Não checou minha página nos últimos anos. Para ser honesto, eu pedi educadamente, arrancando uma risada dele antes que ele realmente jogasse para mim, esperando pacientemente que eu abrisse para mim. Minha página. Bisturi sangrento Yuriko, recompensa de classificação S. Nome oficial, Yuriko Uchiha. Idade, 14. Classificação, Elite Jonin. Especialidade, Kinjutsu, Irojutsu. Jutsu mais usado. Fluxo de chakra único com as propriedades da técnica do bisturi de chakra. Aviso, a técnica é altamente letal mesmo com raspagem. Recompensa, 7.500.000 ryu, pagável por Iwagakure, Komogakure, Kerigakure. Bônus, um adicional de 5 milhões será pago por um cadáver intacto com o Sharingan ainda intacto. Avaliação, envolva-se com cuidado. Fiquei olhando para a página por vários momentos. Eu nem me lembro de ter irritado nenhum deles recentemente, eu me interrompi antes de soltar um A. Certo. O incidente dos 7 espadachins, o Mizukage ficou muito chateado com isso. Ei, não foi minha culpa que 4 dos 7 espadachins da névoa decidiram me ensinar como era um verdadeiro espadachim. Pelo menos tive a gentileza de não pegar as espadas deles quando saí. O caçador de recompensas riu em resposta à minha declaração. Praticamente desculpe, na verdade eu meio que gostei de como você irritou o Vigia no final da Terceira Guerra, sem mencionar que você eliminou aquele idiota do X aqui. Foda-se sério aquele cara, ele resmungou enquanto balançava a cabeça. Mas bem, você viu sua recompensa. Não, eu entendo, estou tentado a me entregar por esse tipo de dinheiro, eu disse, balançando a cabeça, me sinto meio mal com o que vai acontecer agora. Ah sim, e o que é isso? Ele questionou desafiadoramente, parecendo ansioso para ver o que eu tinha planejado. Ah cara, agora me sinto pior, esse cara só quer lutar contra os fortes. Desculpe, mas você vai me ajudar a testar algo, anunciei quando meu Mangekyou Sharingan apareceu, o chakra azul claro do meu Susanoo, explodindo ao meu redor enquanto tomava forma a Menonuoku na mão. Mas com a gente tão longe de bem,
Tudo isso é uma chance perfeita demais de treinar com meu Amenon-Oko. O homem não parecia nem um pouco intimidado pelo meu Susanoo e pelo tesouro sagrado. Em vez disso, ele bateu os punhos e se posicionou. Soltei um suspiro triste. Cara, se eu tivesse apenas 2 anos mais velho, do que eu me sentiria à vontade sentando e bebendo com esse cara primeiro. Sem ressentimento se eu te matar, certo? Ele perguntou quando seu chakra começou a surgir dentro dele. Eu dei a ele um sorriso honesto que só poderia ter sido um pouco sedento de sangue. Normalmente eu diria que haveria, mas com você, não acho que haverá, respondi honestamente, meu Susanoo, assumindo uma posição. Qual o seu nome? Kamatsushina, ele anunciou quando seu chakra se tornou visível a um olho normal, cobrindo seu corpo como se fosse uma armadura. Foi um prazer conhecer você, Yuriko Shira. A educação e profissionalismo, tão raros hoje em dia. O prazer é meu, Kansan, assegurei-lhe, sorrindo também. Profissionalismo como o seu é tão difícil de encontrar hoje em dia. Agora, você está pronto para tentarmos nos matar? Ele estava. Kamatsushina é um homem que acho que nunca esquecerei. Aquele manto de chakra dele era outra coisa, pois melhorava não apenas suas defesas, mas também seu ataque e velocidade, colocando facilmente no ritmo da minha técnica, Coelho Inaba. Sinceramente, se eu não tivesse Amenon-Oko, poderia ter morrido. Os Naginata tornaram as coisas dolorosamente fáceis enquanto a própria terra se rebelava contra o caçador de recompensas, espinhos irrompendo ao seu redor, barras de metal atrapalhando seu caminho. Inferno, o homem perfurou um maldito poste de titânio. Eu sinceramente desejava que não estivéssemos nos matando e pudesse convencê-lo a vir para Konoha. Eu adoraria ter visto aquela força colocada contra Akatsuki. Eventualmente, no entanto, tudo se resumiu a uma batalha de desgaste que ele infelizmente perdeu. Seu manto de chakra caindo por apenas uma fração de segundo enquanto sua resistência vacilava. Foi tudo que precisei para que várias lanças de metal se erguessem, perfurando seus órgãos vitais. O homem realmente soltou uma risada rouca enquanto morria. Que pena, eu gostava dele. Eu fiz uma careta enquanto caminhava pelas ruas de Konoha. Naruto-kun estava com Sasuke-kun para um encontro para brincar em uma festa do pijama que combinei com Mikoto-san para algum tempo pessoal. Isso não era verdade. Esta noite havia uma delegação de Komogakure aqui para tentar sequestrar Hinata Hyuga, de 5 anos. Uma tentativa que foi finalmente interrompida, mas ao custo da vida de Zashi Hyuga para manter a paz com Komogakure. Meus olhos de Sharingan avistaram uma figura se movendo rapidamente perto do complexo Hyuga, com um grande pacote nas costas enquanto ele se movia. Porra, eu ia deixar isso acontecer. Ativei a técnica Inaba Cintilação e persegui o Shinobi em fuga, ultrapassando-o e pousando bem na frente dele, fazendo-o derrapar e parar. E o que você tem nessa bolsa que faria você fugir do complexo Hyuga? Eu questionei. Claro, posso ter apenas 15 anos e a maioria das pessoas de 15 anos não são tão intimidantes, mas eu estava no meio do meu surto de crescimento, sentado com um decente 1,60 metros, um corpo tonificado e uma figura bastante lisonjeira se eu tinha alguma palavra a dizer sobre isso. Mas eu era uma maldita ameaça de classificação S. Minha mera presença por si só deveria ser ameaçadora, sem mencionar correr pelos telhados. Você percebe que isso só nos deixa mais desconfiados. Considerando que dissemos para você não fazer isso. Faça isso dentro destas paredes. O homem rosnou um pouco. Tenho certeza que ele foi capaz de reconhecer quem eu era, considerando que eu seria um dos shinobi sobre os quais ele teria sido informado. Seus olhos percorrendo ao redor, procurando uma rota de fuga. Olha, coloque o garoto no chão e podemos conversar sobre isso, eu disse em um tom baixo, meu kodashi brilhando ao luar enquanto eu o sacava, a arma brilhando. Se você vier pacificamente, posso garantir que isso terá apenas um efeito menor no tratado. Ele estava realmente colocando Hinata no chão, que tal isso? Ah, agora ele está atacando, morte por shinobi, hein? Assim seja, suspiro antes de desaparecer de seus olhos. Aparecendo atrás dele, acertei seus ombros e isquiotibiais em rápida sucessão, usando o bisturi de chakra para atingir com precisão seus isquiotibiais, paralisando-o enquanto seus músculos falhavam. Sério, você realmente pensou que íamos deixar você fazer isso? Idiota. Porra! Uchiha, vadia. O homem grunhiu antes de eu nocauteá-lo com um chute brutal na cabeça, virando-se quando um frenético Yuga Yashi apareceu e apontou para o saco que o homem carregava. O homem rasgou o saco e encontrou sua filha inconsciente lá dentro. Sem nem esperar para perguntar, eu me aproximei, colocando minhas mãos brilhantes sobre ela, procurando por algo errado com ela. Uma droga para dormir, assegurei-lhe gentilmente enquanto comecei a purificá-la da droga. Ela ficará tonta por algumas horas, mas não a deixe adormecer por 3 horas até que esteja completamente fora de seu sistema. Yashi suspirou de alívio. Obrigado, ele disse agradecido. Eu não sei como retribuir por isso. Eu ergui um sorriso para ele em resposta. Não há necessidade de agradecimento. Esta vila é minha casa, e os aldeões são minha família. De jeito nenhum eu deixaria alguém sequestrar um membro da minha família. Eu disse a ele com uma risada. Yashi me estudou por vários momentos após minha declaração antes de ser distraído pela pequena Hinata-chan acordando de seu sono. Às vezes toda a dor, todo o estresse, todo o trabalho valeu totalmente a pena. Esse foi um daqueles momentos, decidi enquanto observava o pai abraçar sua filha de alívio antes de pegar os ninjas de Kumo e ir para TI. Me pergunto o quanto isso iria mudar as coisas. Fiquei atrás de Naruto-kun, minhas mãos em seus ombros enquanto ele olhava para mim. Seu rosto de 6 anos sorrindo enquanto ouvíamos Sarutobi-sama fazer seu discurso para os novos alunos da academia. Ao nosso lado, Fugaku-sama, Mikoto-san e Itachi-kun estavam ao lado de Sasuke-kun. Com o tempo que Naruto-kun passou no distrito Uchiha, seja quando eu estava visitando ou ficando com minha família durante uma missão, os dois acabaram se tornando amigos rapidamente, mesmo que passassem a maior parte do tempo discutindo um com o outro. Espere só, Nei-chan, eu serei um shinobi melhor que você. Naruto-kun declarou com orgulho, me fazendo sorrir calorosamente em resposta.
Eu ri um pouco para ele, torcendo seu nariz e fazendo seu rosto franzir de uma maneira adorável. Estou ansioso para ver esse dia, eu disse a ele honestamente, dando um tapinha reconfortante em seu ombro. Nós nos voltamos para o Okage enquanto ele continuava a falar. Era uma sensação estranha crescendo dentro de mim, enquanto eu estava lá com Naruto-kun. Eu sabia que ele seria um shinobi esplêndido, e fiz o meu melhor para tentar criar ele certo para Minato-sama e Kushina-san. Houve obstáculos ao longo do caminho, sendo eu apenas uma adolescente tentando criar um filho. Claro que haveria, mas saímos dessa forte. Nenhuma vez meu amor por meu raio de sol vacilou, nem nunca duvidei de seu amor por mim. A criança usava seu coração na manga e sempre me abraçava com força depois que esfriávamos de uma discussão. E então, eu lhe dou as boas-vindas, futuro shinobi de Konogakakure. Sarutobi-sama anunciou sob aplausos educados aos quais me juntei. Você tem tudo? Perguntei ao meu irmão mais novo. Meus livros, lápis, almoço prático shuriken e kunai, sim, eu tenho tudo. Ele anunciou com um sorriso radiante e cheio de dentes. Tudo bem então, pronto para o seu primeiro dia? Eu perguntei a ele, incapaz de evitar o sentimento torturante de preocupação dentro de mim. Sim, Nei-chan, ele disse, revirando os olhos por ter que responder minha pergunta pela quinta vez naquela manhã. Estou pronto e estarei com Sasuke e Hinata-chan se alguma coisa acontecer. Mordi o interior da minha bochecha enquanto tentava me conter para não falar mais. Em agradecimento ao meu esforço para salvar Hinata-chan dos Nino de Kumo, aparentemente eu e Naruto-kun éramos bem-vindos para visitar o clã Hyuga sempre que quiséssemos, o que me permitiu apresentar Naruto-kun a Hinata-chan. Deixando escapar um suspiro, beijei-o suavemente na testa, fazendo-se contorcer de vergonha com a ação. Nei-chan, ele choramingou enquanto esfregava a testa me fazendo rir. Tenha um bom dia hoje, iremos jantar no Ichiraku esta noite, eu disse a ele, fazendo seus olhos se arregalarem de alegria. Sim, ele aplaudiu alto, fazendo Sasuke-kun revirar os olhos ao nosso lado. Acalme-se, Naruto, é só ramen, ele zombou, fazendo com que eu e Naruto olhássemos para ele enquanto sua família ria. Leve isso de volta. Naruto-kun praguejou enquanto começava a lutar contra meu aperto para tentar estrangular seu amigo. Obriga-me, Dobe, Sasuke grunhiu enquanto nós três adultos revirávamos os olhos para a cena familiar. A vida era boa. Um grito agudo encheu o ar quando virei um falcão do tamanho de um cachorro enquanto ele tentava me atacar com suas garras. Meu Kodashi brilhou ao captar a luz do sol antes de romper uma das asas do falcão do pântano, deixando-o cair no pântano escuro abaixo. Deixando escapar um suspiro, fiz uma careta enquanto tentava tirar a água turva do meu cabelo. Isso vai matar meu cabelo, eu resmunguei. Ao meu lado Sakakini-san bufou enquanto jogava uma kunai revestida de vento em outro falcão enquanto avançávamos pelo campo de treinamento 21, o pântano atormentado. Embora eu quisesse vir para cá bem antes, a vida tende a atrapalhar, especialmente quando você está cuidando do enérgico Uzumaki Jinchuriki. Você e seu cabelo, ele riu enquanto se afastava de outro falcão antes de disparar uma liberação de fogo. Grande bola de fogo sem foca e sem palavras. Você cuida mais disso do que do seu Kodashi. Escondi meu rubor enquanto pegava outro falcão e virava as costas para ele. Mamãe não me deixou cortá-lo, e isso, simplesmente cresceu em mim, eu disse, antes de gemer ao entender meu trocadilho não intencional. Meu irmão riu ao perceber também. Então, aparentemente há algo diferente nesses campos de treinamento após o ataque da Kyuubi. Ele questionou enquanto desviava o olhar. Você está notando alguma coisa? Balancei minha cabeça negativamente. Ainda não, de qualquer maneira, mas ontem, eu passei pela floresta de madeira preta, e encontrei um coelho mutante de Kyuubi Chakra, estremeci com a lembrança. O coelho não era tão difícil de matar, considerando que eu era praticamente o dobro seu nível e estatísticas, mas isso me deixou nervoso mesmo assim, me levando a pedir ao meu irmão para me ajudar a verificar o pântano atormentado? Eu só não quero que alguém entre em um desses e de repente tenha 30 mutações diferentes afetadas pela Kyuubi os assediando. Meu irmão fez uma careta com o pensamento enquanto balançava a cabeça em concordância. Provavelmente deveríamos dizer ao Okage-sama para isolar esses campos de treinamento até que possamos limpá-los mais completamente. Ele mencionou balançando a cabeça antes de levantar a cabeça. Atenção! Estimulado por seu aviso, desapareci com o Inaba cintilação bem a tempo de um monstruoso falcão voar pelo espaço que eu estava ocupando. Falcão do pântano mutante Kyuubi nível 45. E tenho outro sapato, murmurei quando vi o falcão vermelho carmesim bater as asas para ganhar altura sobre nós dois. Cerca de 15 níveis acima do nível recomendado. HRM, então foi bom termos chegado aqui primeiro, hein? Meu irmão riu enquanto se posicionava ao meu lado, recebendo um sorriso meu enquanto eu o imitava, dando uma rápida olhada em suas estatísticas. Nome, Sakaki Uchiha. Nível, 70. Experiência, 1.750, 35.000. Idade, 30. Gênero, masculino. Título, Repulsor da Kyuubi. Reputação com Konogakakure está definida como exaltado, mais 50% de bônus para todas as estatísticas, mais 100% para todos os ganhos de reputação. Estatísticas, pontos de vida 8.900, pontos de chakra 27.254, força 100-175, inteligência 175, 262, destreza 140, 245, vitalidade 88, 132, sabedoria 155, 232. Sorte 24, 36. Rio, 12.986.631.
Eu sorri ainda mais, sim, acho que entre nós dois, temos isso mais do que resolvido. Ignorando o perigo que nós dois apresentávamos, o falcão mutante se moveu para nos atacar apenas para ser recebido por uma onda de fogo quando nós dois liberamos. Liberação de fogo, aniquilação da grande chama e nele nossas chamas se alimentando uma da outra para crescer. Mais intenso quando o cano do falcão rolou para fora do caminho, diretamente para mim quando eu apareci próximo a ele, meu kodashi brilhando com o fluxo de chakra, bisturi de chakra, cortando seu corpo principal. Eu sorri maliciosamente enquanto seu próprio chakra mutante tentava repelir o meu, apenas para que o meu perfurasse. Pulmão esquerdo desativado. Gritei para meu irmão quando pousei no topo de uma árvore acima do pântano. Entendi. Sakakini-san gritou de volta enquanto terminava de formar seus selos. Você copiou o jutsu Liberação de Fogo, Grande Fogo do Dragão? A chama que Sakakini-san desencadeou certamente fez jus ao seu nome quando subiu aos céus, pegando o falcão em sua boca enquanto tentava se recuperar do fato de que seu pulmão esquerdo desmoronou. Nós dois começamos a formar focas enquanto olhávamos para cima. Liberação de vento, esfera de vácuo, os dois gritaram ao mesmo tempo antes de expelir uma esfera de ar comprimido no jutsu em chamas, causando uma explosão massiva enquanto o ninjutsu de fogo era aprimorado pelas duas técnicas de vento. Você eliminou o falcão do pântano mutante Kyuubi? 5.000 experiência, 7.500 ryu ganhos. Bem, isso foi simples, eu disse com uma pequena respiração enquanto nós dois observávamos o corpo em chamas cair. Sakakini-san bufou em resposta, olhando para mim com diversão em seus olhos de Sharingan. Vamos encontrar aquele chefe e terminar isso. As aulas devem terminar logo, ele solicitou, saltando para frente. Afinal, você tem Sasuke-kun e Hinata-chan hospedados em sua casa esta noite para o projeto infantil. Deixei escapar um suspiro com um lembrete. Eu sei, eu disse, revirando os olhos para ele enquanto continuávamos nos movendo. Eu não acho que vou dormir esta noite. Meu irmão riu em resposta à minha tristeza, saindo do caminho enquanto eu dava um golpe indiferente nele. Eu sorri enquanto tirava o resto do jantar da mesa, observando Naruto-kun trabalhar com Sasuke-kun e Hinata-chan em seu relatório sobre a Terceira Guerra Shinobi. Aparentemente os três decidiram fazer um relatório sobre o tratado assinando, levando-os a decidir sobre uma noite de sono. Claro que eles disseram que era para conseguir um relato em primeira mão de mim, mas isso não me enganou. Eles estavam apenas esperando até terminarem antes de bagunçar o apartamento. Rindo um pouco, olhei para fora quando a lua começou a surgir sobre o monumento. Uma carranca piscando brevemente em meu rosto enquanto um sentimento incerto começou a me preencher. Isso seria na época em que o massacre Uchiha começaria, mas o fato é que não havia necessidade disso, os Uchiha eram respeitados pela população, especialmente desde a noite da Kyuubi. Uma sensação de aperto se formou em minhas entranhas quando um dos meus marcadores começou a tremer, um sinal de que alguém estava sob ataque. Concentrei-me nele e engasguei quando percebi que era o marcador do meu irmão. Corri para a porta, assustando as crianças quando meu kodashi apareceu em minha mão. Fique dentro. Eu gritei com eles. Assim que eu sair, ative os selos Naruto-kun. Eninei-chan? Naruto gaguejou de surpresa, seus olhos azuis medrosos. Faça o que eu digo. Eu estalei enquanto colocava minhas sandálias. Não abra a porta a menos que seja Sarutobi-sama ou eu e só depois de lhe darmos a palavra código. Com essas palavras de despedida, corri para fora de casa e ativei, Inaba Cintilação, para chegar ao distrito Uchiha o mais rápido que pude. Soltei um suspiro estrangulado quando entrei no distrito, havia corpos caídos nas ruas, obviamente mortos pela quantidade de sangue acumulado ao redor deles quando me aproximei da marca do meu irmão. Eu engasguei ao vê-lo, o sangue escorrendo de vários ferimentos enquanto ele caía contra a parede de uma das casas maiores. Ni-san! Eu gritei quando pousei ao lado dele, minhas mãos iluminadas com chakra de cura. Quem? Eu questionei enquanto a sensação de aperto em meu estômago se tornava mais pronunciada. Itachi, meu irmão tossiu fracamente. Okami, ele perdeu muito sangue. Meus olhos, pegue meus olhos. Não, eu gritei, lágrimas brotando em meus olhos enquanto tentava desesperadamente curá-lo. Não, eu posso te salvar. Eu não posso deixar isso acontecer de novo. A culpa não é sua, meu irmão me disse suavemente, conseguindo levantar a cabeça o suficiente para sorrir para mim. Você é forte, mais forte, do que eu. Eu balancei minha cabeça quando ele colocou uma mão sobre a minha enquanto o chakra de cura explodia, incapaz de me concentrar no jutsu. Yuriko-chan, ele respirou, pressionando sua testa ensanguentada contra a minha. Leve-os proteja, o clã. Eu ganhei tempo para os sobreviventes selarem-se na casa segura. Meus olhos se arregalaram quando senti seu pulso diminuir. Ni-san? Eu questionei quando ele caiu contra mim, todos os movimentos parando enquanto seu coração parava. Minha respiração congelou, meu estômago apertou enquanto lágrimas escorriam de meus olhos, incapaz de acreditar que meu irmão, o homem que teletransportou o maldito Kami Kyuubi, tinha acabado de morrer em meus braços. Começou pequeno, mas cresceu rapidamente e fiquei com raiva. Meus dentes cerraram quando deitei meu irmão de costas e coloquei minhas mãos sobre seus olhos, contendo um soluço enquanto removia cirurgicamente seus olhos. Itachi. O nome escapou dos meus lábios enquanto eu amaldiçoava, o poder pulsando através de mim enquanto eu sentia uma raiva que nunca havia sentido antes quando me levantei. Os olhos do meu irmão desaparecendo quando eu os coloquei em um selo. Eu vou te matar. Um estalo alto soou quando eu me lancei em direção ao esconderijo, sem nem me importar se sobrecarreguei o Inaba Cintilação, o suficiente para me causar danos. Pude vê-lo na minha frente. Itachi. Eu rugi, o adolescente se virando para me ver atacando-o com olhos arregalados de Sharingan enquanto ele mal conseguia se mover para fora do caminho do meu punho aprimorado com bisturi. Você? Eu rosnei enquanto derrapava até parar, olhando para ele com raiva. Meu irmão, o clã, seu maldito.
Fui incapaz de formar frases coerentes em minha raiva enquanto ele me olhava com cautela antes de seu rosto se acalmar. Eu queria testar meu poder, ele respondeu com uma voz monótona enquanto seu Sharingan se transformava em sua forma Mangekyou. Devo dizer que seu irmão foi decepcionante. Algo em mim estalou com essas palavras. O chakra azul claro girou violentamente ao meu redor enquanto o esqueleto espectral do meu Suzano O tomava forma, os olhos de Itachi se arregalando em choque quando ele apareceu. Testando seu poder, não é? Eu perguntei. Minha voz tremia de raiva quando me levantei, meu próprio Mangekyou compartilhando lágrimas de sangue enquanto eu olhava para Itachi. Por que você não tenta me testar, assassino de parentes? Itachi soltou um suspiro estrangulado quando ele mal conseguiu evitar ser cortado ao meio pelo Kodachi da criação de chakra antes que uma explosão de fogo forçasse a usar sua substituição, seu olho sangrando enquanto chamas negras tentavam consumir meu Suzano O, apenas para sua visão ser bloqueado pelo chão enquanto ele se erguia e engolia as chamas negras no subsolo antes de se estabelecer. Pequeno Itachi, eu respirei, quando de repente apareci ao lado dele, o adolescente se encolhendo enquanto saltava para longe de mim. Acha que ele é tão forte porque seus olhos sofreram mutação? Não pude evitar a risada quase histérica que borbulhou de meus lábios quando comecei a caminhar em direção a ele. Meu Suzano O se reformando ao meu redor enquanto eu caminhava. Eu dominei meus olhos, pequeno Itachi. A Menonuoku se formou nas mãos de meu Suzano O, os olhos de Itachi se arregalando em choque novamente quando ele viu a arma mudar. Eu realmente não tento usá-los com tanta frequência, mas há momentos em que parece tão certo, como agora. Você vai morrer, Itachi, então grite e implore por sua vida lamentável, para que isso possa me fazer rir. Eu ataquei ele, o Suzano O balançando sua naginata contra ele, fazendo-o pular para fora do caminho enquanto cortava o chão segundos antes de lanças de terra irromperem do chão para tentar empalar o traidor. Eu nunca me preocupei em formar a forma camuflada do meu Suzano O, enquanto caçava o matador de Uchiha com a forma esquelética da minha criação de chakra, gritando seu nome enquanto o perseguia. Por que você corre, Itachi? Achei que você queria testar seus poderes. Gritei com ele enquanto descartava o genjutsu que ele tentou colocar em mim. Genjutsu desse calibre inferior não funcionará comigo, assassino de parentes. Itachi grunhiu quando um bloco de metal bateu nele por trás, fazendo-o cair antes que ele conseguisse fazer uma substituição para evitar que eu o esfaqueasse com a Menonuoku. Você eliminou sua família, você eliminou meu irmão, você eliminou nosso clã. Eu gritei com ele, ignorando o protesto que minha garganta estava fazendo pelo uso duro. Tudo para testar seu poder. Bem, o teste final está diante de você agora, Itachi Uchiha. Eu servi o Yondaime como seu guarda-costas. Estou na lista do daimyo para shinobi contratado. Sarutobi-sama ouve minhas palavras. Eu sou um veterano de guerra. Itachi então teste seu suposto poder em mim. Itachi engasgou de dor quando sua tentativa de me atacar por trás foi recebida pela bunda de Amenonuoku, trazendo uma risada quase psicótica aos meus lábios. Por favor, essa é a tática mais antiga do livro. Eu provoquei enquanto o esquelético Suzano O erguia sua arma. Acho que a única maneira de você testar seu poder é contra civis ou atacando pessoas pelas costas, não é? Itachi fez uma careta enquanto saltava para trás, fora do alcance imediato da minha arma, antes de encontrar meus olhos e disparar seu Tsukiyomi. O mundo ao meu redor ficou vermelho e preto enquanto eu sorria. Pequeno Itachi, eu já te disse, seu genjutsu não funciona em mim, eu anunciei, o próprio mundo rachando antes de se despedaçar e me devolver ao mundo real. Bem a tempo de ver Itachi correndo. Itachi. Eu gritei atrás dele enquanto tentava ir atrás dele apenas para meus olhos pulsarem de dor quando eu caí sobre um único joelho quando vários Anbu mascarados de animais apareceram. Não se preocupe comigo, vá atrás dele. Eu gritei para eles enquanto acenava na direção em que Itachi fugiu, a maior parte do esquadrão saltando para persegui-lo, enquanto dois permaneceram para trás para me ajudar a ficar de pé. Não é o hospital. Eu engasguei quando meu Sharingan desapareceu, tudo quase completamente embaçado para mim. Casa segura Uchiha sobreviventes. Eu vi uma das bolhas em minha visão restante se mover um pouco antes de me ajudarem a me mover enquanto eu conseguia ativar meu Sharingan, minha visão retornando corretamente para que eu pudesse desbloquear o selo da casa segura. Várias pessoas lá dentro gritaram um pouco de medo quando a porta se abriu antes de suspirarem de alívio ao me ver com a Anbu me apoiando. Yuriko-chan. Minha mãe gritou enquanto corria e me ajudava. Seu irmão. Onde ele está? Contive o soluço que brotou em mim, minha raiva me deixando com uma sensação de vazio enquanto me apoiava em minha mãe. Eu não fui capaz de salvá-lo. Chorei contra ela enquanto ela passava meus braços em volta dela. Eu estava muito fraco, não consegui salvar ninguém de novo. Minha mãe me silenciou gentilmente enquanto colocava um dedo em meus lábios. Mas você fez isso, ela me assegurou, olhando para o esconderijo onde dezenas de civis e um punhado de genin e chunin estavam reunidos. Você salvou todos nós aqui. Olhei para a multidão quando eles começaram a se reunir ao meu redor, cada um deles oferecendo seu apoio silencioso enquanto concordavam severamente, as crianças permanecendo atrás com olhares incertos em seus rostos. Por sua causa, o clã Uchiha vai se recuperar, minha mãe sussurrou gentilmente em meu ouvido. E não fará isso sozinho, informou uma nova voz quando Sarutobi-sama entrou no esconderijo, escoltado por outra dupla de Anbu. Konogakakuri fará tudo o que pudermos para ajudar a apoiar todos vocês em momentos de necessidade. A Anbu já está reunindo e protegendo os corpos dos caídos para que vocês possam cremá-los. Todos olharam para mim, me fazendo piscar e olhar para minha mãe que me deu um sorriso de apoio. Você é o mais forte que sobrou, querido, ela me disse gentilmente. A partir de agora, você é o único que pode ocupar o lugar de chefe do clã. A multidão acenou com a cabeça em apoio enquanto Sarutobi-sama observava, fazendo-me morder a bochecha. Muito bem, eu disse com um suspiro pesado enquanto minha mãe me ajudava a me levantar. Quantos de nossos shinobi sobreviveram?
10 Genin, 5 Chunin e 3 Jonin, incluindo você e Yuriko-sama, relatou um dos membros do meu clã, fazendo-me sentir estranho com a ligação desse sufixo específico ao meu nome. Faça com que os Chunin se juntem a Anbu para reunir nossos membros do clã e cremá-los, eu ordenei. Então reúna as cinzas para um enterro adequado. Os 5 Chunin saudaram em resposta enquanto seguiam suas ordens, minhas ordens. Genin, preciso que você permaneça com os civis, eu disse a eles. Proteja-os enquanto eles recolhem seus pertences. No momento, nosso distrito não está em condições de ser habitado. Sarutobi-sama, existe algum lugar onde possamos residir temporariamente até limparmos e repararmos os danos? Claro, farei com que algumas equipes preparem um complexo para você imediatamente, ele assegurou, apontando para um ambu de cabelos prateados que saltou. Respirei fundo cuidadosamente antes de falar. Fomos feridos hoje, anunciei, olhando através da multidão reunida de sobreviventes. Mas ainda vivemos, Konoha nos apoiará enquanto nos recuperarmos, não estamos sozinhos nisso, nossa aldeia compartilha nossa dor, e se alguém tentar isso de novo, não viverá para se arrepender. Não houve gritos de encorajamento ou concordância, apenas acenos severos e determinados dos membros do meu clã. Tudo bem, reúna suas necessidades por enquanto, anunciei a eles. Nos encontraremos nos portões do clã para nos mudarmos para nossa nova casa em 1 hora. A multidão assentiu novamente antes de se dispersar, deixando-me sozinho com minha mãe, Sarutobi-sama e um de seus guardas, permitindo-me cair contra minha mãe. Yuriko-chan, minha mãe questionou enquanto suportava meu peso facilmente. Eu preciso que você faça algo, mãe. Eu disse a ela fracamente. Meus olhos eles estão quase desaparecendo. Peguei o selo onde coloquei meus irmãos e os tirei. Eu preciso que você realize a operação e implante Sakakini-san em mim. A respiração de minha mãe ficou presa por um momento antes de ela franzir a testa, acenar com a cabeça e se virar para Sarutobi-sama e seu guarda. Você pode isolar este lugar? Ela perguntou seriamente. Não podemos permitir que ninguém veja isso. Sarutobi-sama concordou com a cabeça e gesticulou para o ambu, fazendo com que os dois saíssem antes que os selos se instalassem ao redor do prédio. Vou colocar você para dormir agora, certo? Minha mãe questionou olhando para mim com uma cara séria, o que me fez acenar com a cabeça em troca. Tudo bem quando você acordar. Ela hesitou e engoliu em seco antes de continuar. Quando você acordar, seus olhos ficarão cobertos por cerca de 1 semana enquanto eles se acomodam. Faça isso, eu a encorajei com um aceno de cabeça. Me desculpe, não pude salvá-lo. Minha mãe sorriu calorosamente para mim, afastando meu cabelo da testa para dar um beijo nele. Eu sei, mas ele sabia o que estava fazendo quando nos disse para irmos para casa segura, ela sussurrou para mim. Mas podemos sofrer mais tarde. Eu balancei a cabeça concordando. Avise Sarutobi-sama que mandei Naruto cancelar o apartamento antes de sair, eu disse a ela. Disse a ele apenas para abrir a porta para mim ou para ele depois de fornecer a palavra código. Minha mãe assentiu com segurança antes de colocar uma mão brilhante em minha testa e o mundo desapareceu de mim quando perdi a consciência. Quando acordei, o mundo estava escuro ao meu redor quando senti bandagens enroladas em minha cabeça e cobrindo meus olhos. Uma pequena mão na minha enquanto meu sentido do tato voltava para mim. Naruto-kun. Eu falei asperamente em questão, minha garganta estava seca. Nei-chan. Uma voz familiar gritou enquanto a minha mão se apertava ao meu redor. Você está acordado. Eu torci meus lábios em um sorriso. Mesmo que eu não pudesse ver, eu sabia que ele estava sorrindo para mim. Estamos no hospital? Eu o questionei. Sim, Gigi trouxe a mim e a Sasuke aqui. Ele nos contou o que aconteceu. Naruto-kun me disse taciturnamente. Sasuke está chorando desde que chegamos aqui. Ele está no corredor agora com a tia. Balancei a cabeça em compreensão. Você pode me trazer um pouco de água, Naruto-kun? Perguntei a ele e ouvi um tilintar antes de um copo ser colocado em meus lábios, o que me levou a beber o líquido frio. Obrigado. Por que você não vai buscar Sasuke-kun e tia? Avisa a eles que estou acordado. Mesmo que eu não pudesse vê-lo, eu tinha certeza de que ele estava concordando com a cabeça antes que o barulho de seus sapatos batendo no chão me dissesse que ele estava fazendo exatamente isso, me deixando sozinha por um tempo. Mesmo que eu não pudesse ver o mundo ao meu redor com minha visão bloqueada, eu ainda conseguia ver a caixa diante de mim. Você repeliu Itachi Uchiha e salvou o clã Uchiha da extinção. Título igual ao assassino do clã adquirido. Título de chefe do clã Uchiha é adquirido. Você foi operado para implantar o Mangekyou Sharingan do seu irmão no seu. Eterno Mangekyou Sharingan adquirido. Mangekyou Sharingan eterno, ativo passivo, nível 100 máximo. O nível mais alto do Sharingan a ser obtido. O Sharingan eterno permite ao usuário usar suas habilidades do Mangekyou Sharingan sem forçar sua visão ao ponto da cegueira. Permite a utilização do Suzano O, formulário completo. Mais 250% de destreza quando ativo, dobra a capacidade de chakra quando adquirido, 15 pontos de chakra por segundo. Engoli em seco ao me lembrar da morte do meu irmão antes de ser distraído pela chegada de 3 pares de pés. Nei-chan. Sasuke-kun me chamou mal-humorado. Ei, respondi, abrindo os braços como um convite, fazendo com que 2 corpos se enterrassem em mim. Me desculpe por não ter chegado a tempo de salvar seus pais, Sasuke-kun. Eu sussurrei para ele enquanto abraçava os 2 corpos com mais força. Eu podia sentir o cabelo macio e familiar de Naruto-kun à minha esquerda enquanto o cabelo mais sedoso de Sasuke cabelo roçado à minha direita. Apenas lembre-se, você não está sozinho, Nei-chan sempre estará aqui.
Seu corpo estremeceu contra mim quando senti algo molhado pressionar contra mim onde seu rosto estava, me deixando saber que Sasuke-kun estava chorando silenciosamente de novo. Apesar de sentir minha própria perda, eu ainda sorri e o abracei, sentindo Naruto-kun se mover, provavelmente para dar seu próprio abraço em seu amigo. Você ainda tem família, eu sussurrei para ele gentilmente, garantindo-lhe que ele não estava sozinho. E nunca deixaremos você sozinho. O tremor começou a diminuir um pouco quando Sasuke-kun começou a respirar uniformemente. Ele está dormindo, a voz suave de minha mãe me disse gentilmente. Ele não dormiu desde que chegou aqui na noite anterior. Balancei a cabeça gentilmente enquanto continuava a segurar meus 2 irmãos mais novos. Acho que eles ficarão bem aqui, respondi, arrancando uma risada suave de minha mãe antes que seus lábios roçassem minha testa. Eu cuidarei do clã até que possamos tirar essas bandagens, ela me assegurou. Descanse, ela me incentivou. Estaremos aqui quando você acordar. Balancei a cabeça para mostrar que a ouvi e relaxei na cama, permitindo que o calor dos 2 corpos contra mim me fizesse dormir. Olhei para os caixões dispostos diante de mim e do resto dos sobreviventes do clã. Em cada um deles há um pote de cinzas para representar o corpo. Ao nosso redor estavam reunidos membros da aldeia com Sarutobi-sama em pé diante de todos. À minha esquerda estava Sasuke-kun enquanto ele agarrava minha mão, saindo do meu lado apenas por breves momentos enquanto ia para o banheiro, antes de voltar para o meu lado. À minha direita estava Naruto-kun, tão relutante em sair do meu lado quanto seu rival enquanto ouvíamos Sarutobi-sama fazer seu elogio aos membros do clã Uchiha que foram mortos naquela noite por Itachi. Os shinobi do clã Uchiha estavam na linha de frente, com as costas retas e eretas, um sinal para aqueles que estão atrás de nós e para aqueles que passaram, de que não vamos parar de fazer o nosso melhor para proteger nossa casa e nossos entes queridos. Eu gentilmente apertei a mão de Sasuke-kun enquanto ele soluçava ao meu lado, dando-lhe o pouco conforto que pude no momento. Quando Sarutobi-sama terminou de falar, ele recuou e acenou com a cabeça para mim. Os meninos permitiram que minha mãe tomasse meu lugar enquanto eu avançava para a frente da multidão antes de falar. Tentei falar antes que o nó na minha garganta me parasse, me fazendo engolir as lágrimas antes de começar de novo. Não posso afirmar que conheço todas as pessoas que morreram naquela noite e finalmente consegui dizer. Mas daqueles que fizeram, sentirei muita falta, assim como sentirei daqueles que não fizeram. Parei por um momento para organizar meus pensamentos antes de falar novamente. Embora tenhamos perdido muitos de nossos familiares hoje, não estamos aqui sozinhos. Olhei ao redor, vendo representantes de vários clãs, shinobi e civis. E cada um de nós sente esta perda, mas não vamos deixar que esta perda nos impeça de proteger a nossa casa. Aqueles que permanecerem continuarão intactos, porque embora tenhamos perdido muitos hoje, há aqueles que ainda vivem, e uma nova geração para guiar e proteger. Encontrei os olhos de vários membros do meu clã enquanto falava antes de pousar nos olhos cheios de lágrimas de Sasuke-kun. E eu prometo isso, e como seu 40º líder do clã, eu juro, protegerei nossa casa, nossos amigos e nossa família, para que tal tragédia nunca mais nos aconteça enquanto eu respirar. Tendo dito minha paz, voltei para minha posição, retomando as mãos de Naruto-kun e Sasuke-kun entre as minhas e apertando-as para meu próprio conforto enquanto os caixões começavam a baixar. Eu mantive meu rosto estoico enquanto a sujeira era empilhada em cima dos membros do meu clã, sem tirar meus olhos da visão, e uma vez que a quantidade final de terra foi jogada e compactada, me virei para os membros do meu clã e acenei para eles, permitindo-lhes dispersar e sofrer à sua maneira e se ajoelharam diante dos meus meninos. Naruto-kun, Sasuke-kun, preciso que vocês vão com a tia por enquanto. Eu disse a eles gentilmente, recebendo olhares nervosos da dupla que tentei tranquilizar com um sorriso. Tenho que ir a uma reunião do conselho com Sarutobi-sama, expliquei. Assim que isso for feito, preencherei os papéis da tutela para que você seja colocado sob meus cuidados, ok? Sasuke-kun? Sasuke-kun assentiu lentamente em resposta antes de avançar e jogar os braços em volta do meu pescoço em um abraço apertado que eu rapidamente retribuí. Vai doer, mas a dor vai passar, sussurrei para ele. Basta lembrar, seus pais queriam que você vivesse uma vida feliz, ok? Eu podia senti-lo acenar contra mim antes de finalmente recuar e enxugar os olhos com os braços o melhor que pôde. Vejo vocês dois em casa, eu disse a eles antes de relutantemente me virar e pular com Sarutobi-sama. Respirei fundo para me acalmar quando entrei na sala do conselho e tomei o meu lugar do clã Uchiha e me preparei para a próxima reunião. Ao meu lado estava Yashi, que acenou para mim em reconhecimento enquanto os últimos membros do conselho entravam. Vou ser breve hoje, anunciou Sarutobi-sama com uma voz sombria enquanto se sentava e enfrentava os chefes dos clãs Shinobi, os únicos chamados para esta reunião. Até mesmo seus antigos companheiros de equipe estavam visivelmente desaparecidos ao lado de Danzo. Itachi Uchiha estava agindo sob ordens quando atacou o clã Uchiha, Sarutobi-sama anunciou fazendo meu estômago apertar. Danzo, encontramos uma missiva com meu selo de aprovação detalhando a missão designada, uma missão que nunca provei. Ele encontrou cada um dos nossos olhos e eu pude sentir uma raiva borbulhando dentro de mim enquanto tremia um pouco. Não se engane, Itachi Uchiha deve ser tratado como um criminoso de classificação S quando encontrado. Notificações para todas as estações de recompensa foram enviadas junto com a atualização do livro de bingo, Sarutobi-sama nos disse severamente. Neste momento, embora tenhamos suspeitos, não temos provas de quem é o responsável por isto. Por isso não quero que uma única palavra sobre o assunto escape desta câmara. Todos nós concordamos com a cabeça. Eu podia sentir meus olhos latejando, desejando ser lançado sobre o inimigo quando Sarutobi-sama encontrou meu olhar diretamente. Eu sei que você está com raiva, ele me disse diretamente. Mas a raiva cega não vai nos ajudar agora, seu clã precisa de você, lembre-se disso.
Fechando os olhos, respirei fundo, acalmando minha raiva antes de acenar para o Hokage com a minha compreensão. Quando você descobrir quem forjou a missão, desejo estar presente quando os responsáveis forem levados à justiça, anunciei com voz fria. Você ficará, assegurou-me o líder da aldeia. Isso é tudo que eu queria compartilhar com você. Você está dispensado. Permaneci sentado por um momento enquanto esfriava a raiva crescente dentro de mim. Você suspeita de Danzo, não é? Perguntei a Sarutobi-sama quando tive certeza de que estávamos sozinhos na sala. Por mais que eu queira o contrário, ele admitiu com um suspiro pesado. Ele estava dando muita importância aos rumores de que o clã preparava um golpe contra Konoha. Isso é estúpido, rosnei em resposta, desviando o olhar do Hokage. Não queríamos isso. Éramos respeitados pela aldeia. Meu irmão foi aclamado como um herói. Eu era o guarda-costas do Yondaime, pelo amor de Deus. Sarutobi-sama assentiu. Antes do ataque da Kyuubi, houve alguns rumores de descontentamento entre o clã Uchiha, mas eles foram silenciados depois daquela noite, ele me disse com uma pequena carranca. Por favor, não faça nada precipitado. Um ataque a Danzo sem provas não apoiará sua posição, e Danzo apenas verá isso como uma prova de que estava certo em matar o clã. Fechando os olhos, balancei a cabeça em compreensão. Não farei nada agora, assegurei-lhe. Mas é melhor você avisá-lo para manter aquele Zambu da raiz de brinquedo dele longe do meu clã. Sarutobi-sama acenou com a cabeça em segurança. Vou garantir que ele faça isso, ele me disse. Agora, você queria a tutela de Sasuke-kun, correto? Balancei a cabeça e soltei um suspiro enquanto me preparava para trabalhar com uma grande quantidade de papelada. Soltei um gemido suave enquanto examinava minha terceira pilha de papéis que chegou à minha mesa naquele dia. Olhando para o lado, mandei um olhar melancólico pela janela do meu escritório na nova residência do clã Uchiha, uma grande complexo de apartamentos renovado dentro de Konoha propriamente dito. Foi decidido pelo clã em geral comprar o prédio que Sarutobi-sama nos forneceu quando percebemos que mesmo com todos os sobreviventes no prédio, ainda não o lotamos. Enquanto o distrito Uchiha ainda estava sob nosso controle, acabamos alugando a maioria dos prédios, enquanto mantivemos alguns dos mais importantes vazios por enquanto. Olhei para o meu reflexo e acionei a evolução completa do meu Sharingan e testemunhei uma shuriken vermelha de 4 pontas estampada no topo da flor de 5 pétalas que era meu Mangekyou Sharingan e sorri tristemente para a foto do meu irmão antes de permitir que o Sharingan desaparecesse. Quando alguém bateu na porta do meu escritório, eu gritei para o outro lado da porta. A porta se abriu quando um dos sobreviventes Chunin entrou. Yuriko-sama, temos algo que requer sua atenção, ele informou severamente, fazendo meu estômago revirar um pouco em resposta enquanto eu me levantava, agarrando meu kodashi enquanto me movia. O que aconteceu? Eu questionei enquanto ele caminhava atrás de mim. Temos recebido notícias de estranhos demonstrando interesse nos membros mais jovens, explicou Chunin. E agora Saeko está desaparecida, filha de Naofumi e Otojiro. Ela acordou seu Sharingan naquela noite. Soltei um grunhido enquanto me concentrava nos marcadores que coloquei em cada um dos membros do meu clã e localizei um que estava em uma área remota de Konogakakuri e em vários níveis subterrâneos. Danzo, murmurei baixinho. Faça com que qualquer uma das crianças retorne agora mesmo. Traga também Sasuke-kun e Naruto-kun da academia, eu gritei para o Chunin. Qualquer shinobi deve ficar em guarda, irei falar com Sarutobi-sama. Certo. O Chunin respondeu antes de sair para cumprir suas ordens enquanto eu saltava para fora e saía em direção à torre do Hokage. Não demorei muito para chegar lá e a expressão no meu rosto deve ter sido algo feroz já que a recepcionista, uma especialista altamente treinada da Anbu, nem tentou me impedir de entrar no escritório de Sarutobi-sama. Ele levou um dos membros do meu clã, anunciei com uma voz fria para a sala enquanto Sarutobi-sama levantava os olhos de sua papelada. Omura-san balbuciava enquanto tossia um pouco de chá que estava bebendo enquanto Koharu-san levantava uma sobrancelha para minha declaração. Estou apenas informando que você é educado, mas isso está indo longe demais. Quão certo você tem de que foi ele? Sarutobi-sama questionou, não desacreditando de mim, mas querendo ter certeza de que suas bases estavam cobertas enquanto ele esfregava a testa. Cada um dos membros do meu clã está marcado com um selo que me permite localizá-los dentro de Konoha, e ela está diretamente onde se suspeita que uma base da raiz esteja. Expliquei com uma carranca profunda no rosto, batendo um dos meus pés no chão. O chão com impaciência. E sim, continuei, impedindo Koharu de falar enquanto ela abria a boca. Tenho certeza. Muito bem, Sarutobi-sama disse enquanto se levantava, sinalizando para um Anbu. Chame o esquadrão Ru, quero eles aqui ontem. Fechei os olhos e respirei fundo antes de respirar cuidadosamente para me acalmar. Desde aquela noite ficou mais fácil para minha raiva vir à tona e assumir o controle de minhas ações. E embora eu tivesse todo o direito de estar com raiva naquele momento, Danzo era um oponente tortuoso, que eu não poderia enfrentar quando estava cego pela raiva. Sarutobi-sama tirou o manto branco que vestia, mostrando sua armadura de batalha por baixo, provando por tudo que mesmo em tempos de paz, ele estava pronto para defender sua aldeia a qualquer momento. Nem um momento depois, um esquadrão de 8 membros da Anbu estava na sala quando Sarutobi-sama se dirigiu a nós. Embora eu esperasse estar errado, Danzo Shimura ultrapassou seus limites hoje, anunciou ele ao time, fazendo-se embaralhar um pouco. Ele sequestrou um membro do clã Uchiha quando lhe disseram que eles estavam fora dos limites. Hoje a raiz será desmantelado e Danzo será preso se ele resistir, Macho. Ele se virou para mim e gesticulou para que eu os liderasse, fazendo-me pular pela janela com o Hokage e 8 Anbu atrás. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.